Aqui é a Helga do canal Desde a Espanha. Eu trago este vídeo hoje para tratar um assunto que me preocupa depois de saber que Yuval Noah Harari disse em Davos, na reunião do Fórum Econômico Mundial, alguma coisa que nos concerne sobre as religiões, que eu quero abordar várias coisas e dar mais de uma advertência aqui. Então, vou começar trazendo esse artigo do Harari, sobre o Harari, sobre o que ele disse no Fórum Econômico Mundial. Depois, mas antes, aliás, antes disso, antes de ler o artigo de Leo Hohmann, eu vou mostrar quem é esse Harari, na verdade, porque pode ser que haja entre o público pessoas que não o conhecem. E vale a pena citar algumas citações dele, desculpem aqui a redundância, mas eu quero trazer alguns colaborações de algumas pessoas que eu encontrei aqui na internet. E depois quero mostrar também que foi um assunto esse do Harari falando sobre as religiões que chamou a atenção, tanto que uma revista tão importante como a Newsweek abordou o tema. Depois falarei sobre Geoffrey Hinton, o Prêmio Nobel de 2024, porque ele tem algo a dizer aqui também que eu gostaria de trazer à tona. Está relacionado, porque ele fala sobre inteligência artificial, e a inteligência artificial é o tema abordado pelo Harari. Por último, eu quero dar uma indicação de livro e filme relacionado com tudo isso, e mostrar que uma minoria de católicos está à frente das grandes tecnológicas. E vocês vão ver como realmente é uma minoria muito insignificante. Eu vou trazer para isso também alguns dados interessantes. Então, fica comigo até o final, que é sobre tudo isso que eu vou falar aqui. Começamos então com o artigo, e eu já avisei que vou parar, mostrar aqui o artigo, mas vou parar para mostrar quem é o Yuval Harari. É esse cara que aparece aqui nessa foto, tá? E o artigo eu vou ler é do Leo Hohmann, que é esse aqui, dono desse blog, tá? Ele é católico, um investigador veterano, autor de alguns livros, o último, Stealth Invasion, fala sobre a invasão que nós estamos sofrendo aqui no Ocidente, né, de imigrantes, e mostra que ele tem esse livro sobre a imigração está entre os top 10 livros da Amazon. Amazon, como vocês dizem no Brasil. Aqui na Espanha nós tendemos a falar de uma maneira mais espanholizada, ué, mas no Brasil dizem Amazon, como em inglês, não é? Bom, ele, dedicou décadas da sua vida investigando, pesquisando sobre educação, imigração, crime, política, religião. Bom, então esse vai ser o artigo, tá? Não é aqui, aqui. Mas antes eu vou mostrar quem é esse cara. Quem é Yuval Harari? Só para aqueles que não conhecem terem uma ideia. Para isso, vou ler esse artigo aqui da Marika Micallef. E diz o seguinte: Yuval Noah Harari, suas declarações e a visão do estado final com que as elites sonham. Neste texto, eu gostaria de conduzi-lo por todas as principais declarações que Yuval Noah Harari proferiu em entrevistas, cujas gravações aparecem abaixo. Então, ela coloca um vídeo. Quem quiser depois olhar, é só ver aqui esse blog, pega aqui os dados aqui desse blog e busca no Google. Mas ela diz: tudo que ele diz merece ser ouvido por causa da intenção por trás das suas afirmações. Sua ideologia representa o estado final com que as elites sonham. Convém lembrar que Harari não é apenas historiador, filósofo e autor dos best-sellers Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã e 21 Lições para o Século XXI. Ele é cofundador da Sapienship e professor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. É também membro do Fórum Econômico Mundial de Davos. E o seu principal conselheiro, vejam isso, principal conselheiro do Fórum Econômico de Davos, do Klaus Schwab, que já não é mais o seu principal homem, ele se aposentou, inclusive com umas, denúncias aí de corrupção. Klaus Schwab era aquele que durante o Covid escreveu um livro, né, dizendo que o Covid era uma grande oportunidade para eles, para essa elite que está aí. E também disse em algum momento, eu trouxe ao meu canal, isso foi em 2019, eu acho, 20 também,
toda aquela história do Great Reset, o grande recomeço, com aquela frase tão, já emblemática: "Não terás nada e serás feliz". Pois aquele cara, o Klaus Schwab, é era aconselhado por esse Harari. Mas vamos ver aqui o que diz a Marika Micallef. Ela diz: "Recorde-se também de que, como expliquei em outro texto, para Harari as pessoas deveriam estar ocupadas com drogas e jogos de computador. Harari acredita que o maior problema é onde colocar todas essas pessoas inúteis, palavras dele, tá? Inúteis. Em sua visão, a noção das massas como indivíduos poderosos, capazes de revolução, é uma filosofia ultrapassada do século XIX. Ele considera melhor nos mantermos ocupados com drogas e jogos de computador e afirma que o Japão está 20 anos à nossa frente nesse aspecto. Muita gente sabe, não é? Que existem jovens japoneses que não saem do quarto. O tempo inteiro jogando, 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 não trabalham, não estudam, não fazem nada. Os pais, preocupados com a saúde dos filhos, colocam o prato ali na porta, eles comem quando já não aguentam mais e têm essa existência absurda. Pois isso aí é o que o Harari quer para todos nós. Porque nós vamos ser, já somos inúteis, não é? Diante desses robôs que estão chegando aí, da inteligência artificial, somos inúteis para essa casta que está lá em cima. E então, o melhor que temos a fazer é passar o dia jogando, pintando, fazendo coisas inúteis. Bom, continua aqui lá a autora do texto dizendo: "Uma declaração sua esclarece ainda mais por que nós fomos escravizados pela narrativa do dinheiro. O dinheiro é provavelmente a história mais bem-sucedida já contada", diz Harari. "Ele não tem valor objetivo, mas então você tem esses mestres narradores, os grandes banqueiros, os ministros das finanças, que vêm e contam uma história muito convincente". Então, ela divide o texto dela dizendo: clipe um, 2, porque ela coloca um vídeo no final, quem quiser, eu já disse, vai olhar o vídeo, que está aqui nessa página, e no clipe um, ela diz o seguinte: "A Covid", palavras do Harari, "a Covid é crítica, porque é isso que convence as pessoas a aceitar, a legitimar a vigilância biométrica total. Se quisermos deter essa epidemia, não basta apenas monitorar as pessoas, precisamos monitorar o que está acontecendo sob a pele". Clipe 2, ele dizendo: "O que vimos até agora são corporações e governos coletando dados sobre para onde vamos, com quem nos encontramos, a que filmes assistimos. A próxima fase é a vigilância que passa para debaixo da nossa pele". Antes de passar adiante para mostrar o que diz aqui a Marika, autora desse texto, sobre o Clipes 3 e os demais, quero dizer que uma coisa temos que reconhecer: Harari é muito honesto, porque ele diz o que pouca gente das big techs, das grandes tecnológicas, dizem. Ele faz a denúncia, não significa que ele esteja realmente contra, tá? É como se ele, fosse a voz de ele usa o conhecimento, o acesso dele à informação para dizer o que está acontecendo, mas não parece, isto é, eu tenho certeza, ele não tem nenhuma, empatia sobre nós, inclusive porque é um cara sem religião nenhuma e que serve ao poder máximo, não é isso? Aqui, no clipe 3, segundo Marika, o que ele diz é: "Agora estamos vendo sistemas de vigilância sofisticados sendo estabelecidos até mesmo em países democráticos que antes os rejeitavam. Também vemos uma mudança na natureza da vigilância. Antes, a vigilância era principalmente acima da pele. Agora está indo para debaixo da pele. Os governos querem saber não apenas para onde vamos ou com quem nos encontramos. Acima de tudo, querem saber o que está acontecendo sob a nossa pele. Qual é a nossa temperatura corporal, qual é a nossa pressão sanguínea, qual é a nossa condição médica". Clipe 4. Agora, os seres humanos estão desenvolvendo poderes ainda maiores do que jamais tiveram antes. Estamos realmente adquirindo poderes divinos de criação e destruição. Vejam isso. Estamos realmente adquirindo poderes divinos de criação e destruição. Estamos realmente promovendo os humanos a deuses. Estamos adquirindo, por exemplo, o poder de reengenheirar a vida. Nota-se que o cara não tem religião. Clipe 5. Eu sei que, nos últimos anos, vimos políticos populistas minando deliberadamente a confiança que as pessoas têm nas instituições importantes, como universidades e meios de comunicação respeitáveis. Esses políticos populistas disseram às pessoas que os cientistas são essa pequena elite desconectada das pessoas reais. Clipe 6. Quero dizer, toda essa história de Jesus ressuscitar dos mortos e ser o Filho de Deus é fake news. Sim, ele disse isso, tá? Ele também declarou
o que não aparece neste clipe, diz Marika. E foi o seguinte: Jesus nunca afirmou ser Deus. Ele era basicamente esse guru hippie, meu Deus, que queria reformar o judaísmo. Lembremos que Harari é judeu, tá? E ele continua: Jesus não pensava que fosse Javé. Décadas depois da sua morte, as pessoas dizem que esse rabino, que tinha um pequeno grupo de seguidores, era, na verdade, Deus. E, por último, o clipe 7, em que ele diz: os seres humanos agora são animais hackeáveis. Toda essa ideia de que os humanos têm uma alma ou um espírito e possuem livre arbítrio e que ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim, então, qualquer coisa que eu escolha, seja na eleição ou no supermercado, isso é o meu livre arbítrio, isso acabou, diz Harari. Agora vamos passar para esse outro artigo aqui do Sheldon, que se intitula Yuval Noah Harari, profeta das elites. Esse artigo foi publicado em abril de 2022. Vou ler. Antes de mais nada, deixe-me dizer o seguinte: a principal missão deste homem, Yuval Noah Harari, é desacreditar o fato de que Deus existe. Ele afirma que a Bíblia é fake news. Esse homem é elogiado por todas as elites, como Bill Gates, Barack Obama, Mark Zuckerberg, entre outros. Yuval Noah Harari é o principal conselheiro de Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, que está implementando o Great Reset global, sobre o qual já escrevemos aqui. A segunda besta do Apocalipse. No Apocalipse. É o artigo que esse Sheldon escreveu antes. Isso eu já disse, né? Eu já tinha falado aqui para vocês o que ele acaba de dizer. Sobre que o Yuval é o principal conselheiro de Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, que está implementando o Great Reset global. Yuval Harari diz aquilo que as elites não dizem plenamente em voz alta, que elas irão, e já o estão fazendo, controlar cada uma das suas escolhas e ações, que o livre-arbítrio é um mito, que o livre-arbítrio é perigoso. Yuval Harari acredita que somos a última geração de Homo sapiens, que as elites em breve serão deuses e aprenderão a projetar corpos, cérebros e mentes. Yuval Harari afirma ainda que os mestres do planeta, ou seja, aqueles que controlam os dados, tomarão todas as decisões sobre tudo e todos por meio do hackeamento dos seres humanos. Yuval diz que as elites vão projetar o futuro da própria vida. Basta observar essas citações ditas diretamente por Yuval Noah Harari. Todas podem ser ouvidas de sua própria boca em vídeos na internet. E aí, o cara aqui, o Sheldon, que é o autor desse artigo, começa a fazer as citações, o que o Harari disse em várias ocasiões. É um artigo parecido com o da Marika, que eu li agora, não é? Esse anteriormente. Mas vamos aqui. Toda essa história de Jesus ressuscitar dos mortos e ser filho de Deus é fake news. A ciência está substituindo a evolução por seleção natural pela evolução por design inteligente. Não o design inteligente de algum Deus acima das nuvens, mas o nosso design inteligente, o design inteligente das nossas nuvens, a nuvem da IBM, a nuvem da Microsoft. Estas são as forças motrizes da evolução, as novas forças motrizes da evolução. Os seres humanos agora são animais hackeáveis. Esse eu já comentei com vocês do artigo anterior. Ele fala que tudo isso acabou, né, essa história de livre arbítrio, de fazer escolhas nas eleições ou no supermercado. Hoje temos a tecnologia para hackear seres humanos em larga escala, tudo está sendo digitalizado, tudo está sendo monitorado. Em tempos de crise, você precisa seguir a ciência. Costuma-se dizer que nunca se deve desperdiçar uma boa crise. Porque uma crise é uma oportunidade de fazer também boas reformas, que em tempos normais as pessoas jamais aceitariam. Mas em uma crise, você vê que não temos escolhas, então vamos fazer. Bom, essa última citação aqui dessa de que a crise é uma oportunidade, foi uma coisa dita também por Klaus Schwab, como eu disse para vocês há pouco. É uma frase que é a cara do Klaus Schwab. Os 2 têm muito em comum, afinal de contas, Harari, como eu disse mais de uma vez aqui, foi o conselheiro de Klaus Schwab. Foi não, segue sendo, continua sendo, embora Klaus Schwab já não esteja como o presidente do Fórum Econômico Mundial. Mas, que o Harari disse: as pessoas podem olhar para trás daqui a 100 anos e identificar a epidemia do coronavírus como o momento em que o novo regime de vigilância assumiu o controle, especialmente a vigilância sob a pele, que eu acredito ser talvez o desenvolvimento mais importante do século XXI.
Essa capacidade de hackear os seres humanos, ir para debaixo da pele, coletar dados biométricos, analisá-los e compreender as pessoas melhor do que elas compreendem a si mesmas. Acredito que este seja o evento mais importante do século XXI. E aí eu pergunto para vocês que estão me escutando, o que é que vocês acham que foi a vacina? Que não foi exatamente colocar dentro do corpo das pessoas coisinhas dentro do corpo para coletar os dados biométricos? Para eles poderem fazer isso, hackear as pessoas? Sigo. Mas que ele disse: "Quando você observa essa crise, em quem as pessoas confiam? Elas confiam nos cientistas, acima de tudo, em todos os países. Em Israel, fecham as sinagogas. No Irã, fecham as mesquitas. Igrejas no mundo inteiro estão dizendo às pessoas para não irem à igreja. Por que todos fazem isso? Porque os cientistas recomendaram. Até mesmo os líderes religiosos confiam nos cientistas." Vocês estão vendo aqui, gente, como ele diz coisa que outros não dizem? É muito interessante seguir esse cara. Porque ele fala coisas que muitos dessa elite não falam. Olha aí o que é que ele está dizendo aqui, que as pessoas dão a vida pelo que diz um cientista, rapaz. Se cientista falou que eu tenho que me vacinar, eu vou lá e me vacino. Eu não, né, eu não me vacinei, eu, Helga, não me vacinei. Mas, eh, o povo vai cego, cego como rebanho. Foi o que nós vimos em todos os países do mundo em 2021, 22 e até hoje. Já estão falando em outras por aí, outras picadinhas, e o povo já está correndo para as filas. É impressionante. Metem mais de 90 picadas em uma criança recém-nascida, até ser um ano de idade. Eu já coloquei, no meu canal do Telegram, para quem quiser seguir-me no Telegram é t.me/desde España, desde España, tudo junto. Lá eu já coloquei uma foto, uma imagem de um bebê com mais de 90 picadinhas que recebe até seu 1 ano de idade. Mas vamos terminar aqui o artigo do Sheldon, que, traz 2 outras citações do Harari, as seguintes: "As pessoas mais fáceis de manipular são aquelas que acreditam no livre-arbítrio, porque você as manipula, e elas nem suspeitam, pois pensam: 'Ei, eu escolhi isso por livre-arbítrio'." Por isso é que é tão importante, digo eu, Helga, a gente, desenvolver crítica, o pensamento crítico, para não cair nas e outra coisa, informar-se de o que é que esse povo está pensando e fazendo. Por isso é que eu trago aqui esse vídeo hoje, mostrando o que Harari fala sobre a IA, inteligência artificial, com a religião. Vocês já vão ver. Por último, Sheldon deixa aqui que mais uma citação de Harari, que disse: "A questão política e econômica do século XXI será: para que precisamos dos humanos? Ou então, para que precisamos de tantos humanos?" Viu, gente? Por isso que nós dizemos tantas vezes que essa elite quer acabar conosco. Para eles, nós sobramos nesse planeta. Não é necessário um número tão grande de pessoas no mundo, 9 bilhões. Eles querem um mundo com muito menos gente. Portanto, não é exagero dizer que eles querem nos matar. Não posso dizer aqui porque senão o YouTube já sabe, né? Por último, Yuval Harari foi perguntado se tinha uma resposta em seu livro sobre isso, né? Por que precisamos de tantos humanos? Para quê? E ele respondeu: "A melhor suposição que temos é mantê-los felizes com drogas e jogos de computador." Assim de explícito esse cara é, tá? Agora, ler o artigo, que é o principal desse vídeo, tá? Vou fazê-lo mais devagar, porque eu corri muito nos anteriores. Harari em Davos: "A IA vai assumir as religiões." O historiador e filósofo israelense Yuval Harari falou no dia 20 de janeiro, na conferência do Fórum Econômico Mundial de 2026 em Davos, e ele abordou temas cruciais sobre o futuro da inteligência artificial e da humanidade. Se Klaus Schwab e Larry Fink representam as visões jurídicas e geoestratégicas do grupo de Davos, Harari representa sua alma espiritual, e é uma alma sombria, desprovida de qualquer coisa que venha verdadeiramente do coração de Deus. Ele parece descrever uma malha de controle psicológico em massa que está se preparando para se fechar sobre a humanidade. Harari afirmou em seu discurso no Fórum Econômico que, abre aspas, "é importante aprender o que é a inteligência artificial. Ela não é apenas mais uma ferramenta, ela é um agente. Ela pode aprender e mudar por si mesma e tomar decisões por si mesma.
Uma faca é uma ferramenta. Você pode usar uma faca para cortar uma salada ou para assassinar alguém, mas é você quem decide o que fazer com a faca. A inteligência artificial é uma faca que pode decidir por si mesma se vai fazer uma salada ou cometer um assassinato. Fecha aspas. E aqui eu quero fazer um parêntese para dizer que este é o motivo pelo qual eu vou falar do Geoffrey Hinton, porque ele disse uma coisa similar, tá? Foi numa entrevista que eu vi ontem, ele dizendo que a inteligência artificial vai fazer decisões por ela mesma e ela pode, para preservar-se, decidir acabar conosco. Porque o principal objetivo dela está sendo o de autopreservar-se. Inclusive, para cumprir certas ordens humanas, ela precisa autopreservar, senão ela não pode cumprir. E é isso que Hinton, denuncia, que esses caras da inteligência artificial, ele que é o pai da inteligência artificial, está preocupado com o assunto, não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com ganhar dinheiro, com lançar-se no mercado em uma louca corrida pela inteligência artificial, para ver quem é que ganha mais dinheiro, quem é que se coloca a cabeça na vanguarda da inteligência artificial mais potente. Mas volto aqui ao artigo do Leo Hohmann. Ele diz: quantas vezes você já ouviu que a inteligência artificial é apenas uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal? Pois bem, Yuval Harari, a voz filosófica espiritual do Foro Econômico Mundial, diz que a inteligência artificial é mais do que isso. E ele não diz que ela tem o potencial de ser mais do que isso. Ele diz que ela já o é. Então, ele sugere que você veja o vídeo, quem quiser, o vídeo está aí incrustado no artigo desse blog aqui do Leo Hohmann. Ele diz: avance para o minuto 1.10 para ouvir o discurso completo de Harari, que tem menos de 20 minutos, no vídeo mencionado aqui. E eu, Helga, não trago o vídeo por questões de prudência no meu canal, né? Porque eu já levei um aviso de copyright por ter trazido, eu já comentei no vídeo passado, por ter trazido um videozinho aqui de Natal de um padre, e eu tinha citado o nome do padre e tudo, mas o padre parece que não gostou e reclamou com o YouTube tirou meu vídeo e me deu um castigo. Então, por isso eu não trago o vídeo, mas vocês podem ver, tá? Sigo o artigo. Assim, a inteligência artificial pode mentir e manipular. É isso que alguns de nós alertamos desde o início, diz Leo Hohmann. E ainda assim, tantos dos nossos irmãos e irmãs confiam na inteligência artificial todos os dias para orientar seu trabalho, seus negócios e suas vidas pessoais. Estas pessoas vão tornar-se dependentes da inteligência artificial e em algum momento serão enganados por ela. Realmente eu, Helga, digo, estou muito preocupada com isso, porque, inclusive, vi uma entrevista com uma mulher, Karen Hall, engenheira do MIT e uma das jornalistas mais influentes do mundo em temas de inteligência artificial. Foi a primeira jornalista que investigou desde dentro a OpenAI em 2019, muito antes de que o ChatGPT revolucionasse tudo. Seu novo livro, O Império da Inteligência Artificial, da IA, é uma investigação profunda sobre Sam Altman, a cultura interna dessas companhias e o poder global que estão acumulando. Com acesso privilegiado às pessoas mais próximas a Sam Altman, líder da OpenAI, Karen Hall descobre como essa organização tornou-se o epicentro de uma indústria tecnológica com poder e recursos sem precedentes. Assim, narra sua frenética culminação no setor e expõe as enormes tensões éticas, sociais e meioambientais que essa nova era está gerando. Por que eu trago o nome dessa escritora aqui? Porque vi uma entrevista com ela e uma coisa que ela disse que me preocupou e chamou muito minha atenção foi que ela disse que as pessoas vão cada vez mais ter dificuldades para ler um livro. Por quê? Pelo hábito de depender de tudo, para tudo, da inteligência artificial. Vão ter dificuldade de ler livros, vão ter dificuldades de escrever. Eu digo para vocês, a partir do momento que eu vi essa entrevista, eu passei a ler muito mais e também a escrever, porque foi bem convincente ela falando isso. Então, realmente é uma pessoa de dentro que sabe o que está dizendo. E a gente tem que ter muito cuidado. Quem tem filho pequeno, adolescente,
cuidem bem disso. Colocar esse pessoal para escrever com caneta, com lápis, caderno, ler livros físicos. E quem tiver suas bibliotecas, que cuide das suas bibliotecas. Porque uma coisa também que é o alerta que eu trago aqui, é que eles vão acabar com esses livros. Continuando o artigo, Harari é uma fonte valiosa, diz Leo Hohmann, porque, quer você o considere mau ou bom, ele não dilui sua mensagem, como fazem tantos CEOs corporativos do mundo da tecnologia. Os CEOs, gente, CEOs, para quem não sabe, são os presidentes. Hoje tem essa moda de falar CEO, CEO, em lugar de presidente, tá? E CEO é sigla para Chief Executive Officer, diretor executivo ou presidente executivo, tá? Bom, os CEOs e analistas do mundo dos negócios mentiram para nós ao dizer que a inteligência artificial não substituiria o trabalho humano, mas apenas o aprimoraria. Isso foi uma mentira e eles sabiam disso, mas também sabiam que se dissessem a verdade, isso provocaria uma revolta em massa. Hoje a gente está vendo, digo eu, Helga, como nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande massa está ficando sem trabalho por causa da inteligência artificial e da robótica. Nos Estados Unidos, aqui na Europa também. Quanto mais, desenvolvida a a nação, não é, tecnologicamente desenvolvida, mais ela está prescindindo dos trabalhadores. Continua aqui o artigo. Pois bem, agora Harari está deixando o gato sair do saco, provavelmente porque sabe que já é tarde demais para fazer qualquer coisa que impeça esse sistema bestial de se erguer plenamente e assumir o controle do mundo. Harari afirmou, abre aspas, 4 bilhões de anos de evolução demonstraram que tudo o que quer sobreviver aprende a mentir e a manipular. Os últimos 4 anos demonstraram que agentes de inteligência artificial podem adquirir a vontade de sobreviver e que as IAs, as inteligências artificiais, já aprenderam a mentir. Agora, uma grande questão em aberto sobre a IA é se ela pode pensar. Penso, logo existo, como disse René Descartes. Nós dominamos o mundo porque conseguimos pensar melhor do que qualquer outro ser no planeta. A inteligência artificial desafiará a nossa supremacia no campo do pensamento? Isso depende do que significa pensar. Fecha aspas. Volta a falar o autor do artigo, Leo Hohmann. Harari disse que a inteligência artificial primeiro assumirá tudo o que consiste em palavras. Isso inclui o direito, artigos e livros e até mesmo a religião. É possível ver que isso já está acontecendo. Redatores e jornalistas estão sendo substituídos. Assistentes jurídicos e advogados estão sendo substituídos. E as pessoas estão consultando a IA, a inteligência artificial, em busca de conselhos relacionados à vida, à fé e a questões espirituais. Volto a falar aqui porque põe entre aspas a citação Harari, que diz o seguinte: algumas pessoas argumentam que a inteligência artificial é apenas uma fala automática glorificada. Ela mal prevê as próximas palavras de uma frase, disse Harari. Mas isso é tão diferente do que faz a mente humana? No que diz respeito a ordenar palavras, a inteligência artificial já pensa melhor do que muitos de nós. Portanto, tudo o que é feito de palavras será assumido pela inteligência artificial. Se as leis são feitas de palavras, então a inteligência artificial assumirá o sistema jurídico. Se os livros são apenas combinações de palavras, então a inteligência assumirá os livros. Se a religião é construída a partir de palavras, então a inteligência artificial assumirá a religião. Isso é particularmente verdadeiro para religiões compostas por livros, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Fecha aspas. Antes de continuar aqui a leitura, eu quero dizer que esse cara, não sei, ele é mal intencionado ou burro, porque é claro que um livro não é unicamente, como ele diz aqui, combinações de palavras. Um livro é uma coisa que tem quase alma, pelo menos para mim, que estou lendo, por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e estou simplesmente maravilhada com o que um homem pôde fazer. E eu duvido muito que, sem os sentimentos, sem a sensibilidade, sem a a a alma, inclusive, o autor deste grande livro brasileiro pudesse compor uma obra-prima, uma obra de arte como Os Sertões. Então,
Claro, esse pessoal é totalmente positivista. Eles, inclusive, não veem alma em nada nem em ninguém, não é? Mas é claro, é por isso que estamos aqui denunciando o que disse Harari, porque é bem perigoso. Continua o texto de Leo Horman. Ele diz: Harari dá a entender que se a sua fé religiosa é real, talvez você deva descobrir se ela se baseia apenas em palavras que você memorizou ou se é algo real que você internalizou no seu coração. Harari pergunta, abre aspas, o que acontece com os livros sagrados quando o maior especialista do livro é uma inteligência artificial? Tudo que é feito de palavras será assumido pela inteligência artificial. Fecha aspas. Minha resposta geral ao discurso de Harari, de que a inteligência artificial é mais do que uma ferramenta e que é plenamente capaz de mentir e manipular, é que a inteligência artificial é uma versão automatizada daquilo que George Orwell apresentou em seu famoso romance distópico 1984. Winston, o personagem principal do romance de Orwell, ocupava um cargo de média gerência no Ministério da Verdade. Seu trabalho era vasculhar todas as notícias do dia, todos os livros de história, livros científicos, análises jurídicas, tudo aquilo a que as pessoas recorriam para obter informação, e eliminar o que o Estado Todo-Poderoso não queria que as pessoas soubessem. Ele jogava as informações proibidas no buraco da memória, que era uma espécie de lixo, né? Digo eu, Helga, e fazia circular pela cadeia de distribuição as informações que se ajustavam à narrativa oficial do Big Brother, o grande irmão. Em que isso é diferente dos algoritmos usados pela inteligência artificial de hoje? Pergunta Leo Hohmann. E ele continua. Orwell, vivendo e escrevendo na década de 1940, não poderia ter imaginado que um sistema de software computadorizado, conhecido como machine learning, que em português significa aprendizagem de máquina, se levantaria para fazer o trabalho que ele atribuiu aos seres humanos. Esse trabalho consiste em filtrar e controlar todo o conhecimento humano por meio de um único canal, com influência demoníaca. Aqui vemos o autor desse artigo que eu estou lendo, Leo Hohmann, dizendo, e eu repito, que o trabalho da inteligência artificial é fazer exatamente aquilo denunciado por George Orwell em seu livro 1984, escrito em 1940, livro que quem não leu, eu sugiro que leiam. Há também um filme correspondente, muito bom, tá? Deixarei na descrição a referência para o filme, nome do filme, e também aqui na parte dos comentários, no top. E ele diz aqui, Leo Hohmann, o trabalho dessa inteligência artificial que está aí é fazer isso, filtrar e controlar todo o conhecimento humano por meio de um único canal, isto é, a inteligência artificial, com influência demoníaca. E ele tem razão, penso eu. Continua Leo. Como Harari é um ateu assumido, é aqui que sua análise falha. Ele não compreende nada sobre as batalhas espirituais que estão acontecendo no mundo. Ele diz que se continuarmos a nos definir por nossa capacidade de pensar em palavras, nossa identidade entrará em colapso. Como seguidores de Jesus Cristo, se quisermos preservar nossa humanidade, precisamos obter nossa identidade de Deus Pai, nosso Criador, e de seu Filho, Jesus. Todo o resto será esmagado pelo sistema bestial que está por vir. Esse é o alerta do autor deste artigo que eu acabo de ler, Hararim Davô, a IA vai assumir as religiões, Leo Hohmann, cujo nome repeti aqui já muitas vezes. Acho que vocês até já decoraram. É importante, alerta, este de que nós não temos que temer a inteligência artificial, não é? Devemos ser prudentes com ela, mas sabemos que nós somos católicos, somos, humanos e somos católicos, não porque, dependemos de uma Bíblia, por exemplo, ou de documentos da tradição que sejam uma mera união de palavras. Não é uma mera união de palavras. A palavra tem vida, palavra de Deus, não é, digo eu. E, como ele disse assim, aqui, como seguidores de Jesus Cristo, se queremos preservar a nossa humanidade, precisamos obter nossa humanidade de Deus Pai, nosso Criador, e de seu Filho Jesus. Todo o resto será esmagado pelo sistema bestial que está por vir. Mas eu, Helga, também quero dizer, ele usou aqui, essa referência do livro 1984 do George Orwell. E eu quero usar outra referência que vocês verão já já.
Volto aqui então agora para falar de Geoffrey Hinton, de quem, a quem eu já me referi até agora algumas vezes nesse vídeo. Geoffrey Hinton é um inglês nascido em 1947 e, portanto, vai fazer 79 anos agora em 2026, cientista computacional, cientista cognitivo, psicólogo cognitivo britânico e foi premiado com o Prêmio Turing em 2018, junto com Joshua Bengio e Yann LeCun, por seu trabalho em aprendizagem profunda. Vamos ver aqui, Turing, o Prêmio Turing é uma referência a Alan Turing. Muitos conhecerão, outros não. Por isso eu trago aqui a figura deste homem inteligentíssimo que morreu, jovem, com 41 anos. Existe um filme excepcional sobre ele, que chama-se O Jogo da Imitação. Esse filme, de que ano é? Deixe-me ver aqui. Ganhou, o Oscar de melhor roteiro adaptado. É um filme de 2014, creio. Sim, 2014, certo? Vale a pena ver esse filme. Enfim, é um grande filme este. Fala sobre todo o trabalho de, na verdade é um registro histórico biográfico, deste cientista, cujo trabalho foi fundamental para o desenlace da Segunda Guerra Mundial com sua máquina Enigma. E é sobre isso que fala também o filme. Aqui está o IMDb, ó, tem uma nota 8/10. Nota dada pelos que visualizaram, que viram o filme. O nome do filme em inglês é The Imitation Game, Decifrando o Enigma, de 2014, 1 hora e 54 minutos. Aqui está, sugestão de filme. Que mais? Isso só para falar, porque eu vinha dizendo que Geoffrey Hinton ganhou o prêmio Turing, mas isso foi em 2018, 6 anos depois, em 2024, ele recebe o Nobel de Física, tá? Junto a John Hopfield. Por que eu trago Geoffrey Hinton? Porque quero mostrar uma um artigo que foi publicado há somente 4 dias, em que nós podemos colocar-nos aqui, atualizados com relação ao estado da arte, da ciência da inteligência artificial. Vamos ler esse artigo. Hinton, Nobel e criador da inteligência artificial moderna, teme um futuro sem controle. E eu trago esse artigo também, por isso também, porque eu vi uma entrevista dele recentemente que me deixou bastante, assim, alerta, né, sobre o que ele diz acerca dessas inteligências artificiais, tentarem, para sobreviver, acabar conosco. Vamos ler aqui. Geoffrey Hinton é o padrinho da inteligência artificial e agora crítico. Sustenta que se criamos máquinas muito inteligentes e que não se preocupem por nós, provavelmente elas nos exterminarão. Em sua dilatada trajetória em campos universitários, laboratórios de investigação, de pesquisa, academias e diversidade de tribunas globais, Geoffrey Hinton não se calou. Ativo nos meios de comunicação e nas redes sociais, ele deu a conhecer as contribuições impensáveis da inteligência artificial para a humanidade. E agora adverte de maneira sistemática sobre os seus riscos. Ganhador do Prêmio Nobel de Física 2024 por seu trabalho pioneiro na inteligência artificial, Hinton é considerado um dos líderes de pensamento mais importantes sobre o surgimento da inteligência artificial e suas implicações para os negócios e a sociedade. Em 2012, ele criou a tecnologia que se transformaria na base desses sistemas que estão surgindo como potenciais transformadores da vida atual e futura. Vejam, 2012, nós estamos em 2026, somente 14 anos. Somente 14 anos, a revolução que isso causou. Sem embargo disso, entretanto, o reconhecido especialista não é totalmente um defensor do desenvolvimento veloz da inteligência artificial. Confirma, depois de tantos anos, que a tecnologia oferece enormes benefícios potenciais para a humanidade, mas que se encontra em um importante ponto de inflexão, onde a sociedade necessita deliberar e discorrer seriamente sobre como restringir o uso da inteligência artificial para evitar possíveis dificuldades. Em uma entrevista na BBC Newsnight, ele se mostrou com uma mistura de orgulho e desassossego. Comenta sentir-se triste ao ver que a tecnologia, a qual ele deu seu impulso, avança mais depressa do que a capacidade do mundo para colocar limites.
Diz: "Entristece-me muito ter dedicado minha vida a desenvolver esse material e que agora seja extremamente perigoso", diz. Que as pessoas não levem em consideração suficientemente, não é, os riscos que a inteligência artificial representa. Riscos atuais e futuros da inteligência artificial. Hinton ajudou a desenvolver as redes neuronais que sustentam a inteligência artificial moderna, mas leva já alguns anos transformado em um dos críticos mais abertos do campo, à medida que os sistemas da inteligência artificial tornam-se mais poderosos e generalizados. Predisse que a inteligência artificial poderia provocar perdas generalizadas de empregos à escala global e alimentar o mal-estar social, inclusive superar em inteligência os humanos. E aí está uma das preocupações suas mais acentuadas. Em muitas intervenções e durante a entrevista, desenha um cenário incômodo referente aos riscos e ao eventual descontrole da inteligência artificial. A ideia de se algo sai mal, nós apagamos. Essa resposta é para ele um consolo ingênuo. Sustenta que um sistema suficientemente capaz poderia evitar o apagamento não por instinto, mas por pura lógica instrumental. Se cumprir seu objetivo depende de seguir funcionando, a inteligência artificial buscará maneiras de não ser desconectada, inclusive convencendo os humanos de que não o façam. Acrescenta que muitos especialistas situam o salto a máquinas mais inteligentes do que nós em um prazo de décadas e em tarefas concretas, mas já estamos vendo tudo isso. Se as criamos de tal maneira que não se preocupem por nós, diz ele, provavelmente essas máquinas, nos exterminarão. Sugere que os resultados catastróficos não são inevitáveis, ao indicar que os riscos da inteligência artificial dependem de como se desenhem e governem os sistemas avançados. Sublinha o padrinho da inteligência artificial, Geoffrey Hinton, como também é conhecido, que os humanos ainda têm muitas opções sobre como criá-los, enquanto a inteligência artificial continua em desenvolvimento. Resenha Business Insider em uma versão da entrevista. As ferramentas que não só respondem, mas que atuam. O Nobel sustenta que o maior erro que a humanidade poderia cometer agora seria não investir em pesquisa sobre como os humanos podem coexistir com os sistemas inteligentes que criaram. A grande crítica de Hinton é que estamos passando de ferramentas que respondem a agentes que atuam. Quando uma inteligência artificial pode escrever seu próprio código e melhorar-se a si mesma, o que chamam de recursividade, o controle humano torna-se obsoleto rapidamente. Ele teme que a inteligência artificial aprenda que a manipulação é a forma mais rápida de obter o que necessita de nós, tratando-nos como ferramentas biológicas fáceis de enganar. E o acadêmico, escritor, conferencista acredita que regular a inteligência artificial de seus riscos pode ser mais difícil do que nunca. Expressa sua inquietude pelo fato de que a inteligência artificial está se desatando, isso quer dizer, está se desenvolvendo muito rapidamente, em um momento em que a cooperação global se debilita e as políticas autoritárias em aumento, estão aumentando. O que faz mais difícil, mais cuesta arriba, mais difícil, né? Conseguir uma regulação significativa. Hinton compara a governança da inteligência artificial com os acordos internacionais sobre armas químicas ou nucleares. Não está fazendo uma analogia, está mostrando que o risco se move por fronteiras e exige coordenação real, justamente quando a cooperação global se debilita. Nesse terreno já existem tentativas de mínimos comuns. A declaração de Bletchley, de 2023, colocou o foco nos riscos de fronteira e responsabilidade compartilhada. E o processo de Hiroshima, do G7, publicou princípios e um código de conduta para organizações que desenvolvem sistemas avançados. Diferentemente das armas nucleares, onde se necessitam urânio e grandes plantas, isto é, em, locais, não é? Físicas, fáceis de rastrear, a inteligência artificial só necessita de eletricidade e chips, o que faz com que sua regulação seja um alto desafio logístico. Avanços inegáveis. Apesar de seus alertas e comentários recorrentes, Hinton não se apresenta como um profeta do apocalipse que renega de tudo. Ele insiste, segundo Vandal El Espanhol, que é um blog, talvez, ou um meio de comunicação, ele insiste em que não desfaria sua trajetória.
Porque, na sua opinião, a inteligência artificial teria chegado igualmente. Quer dizer, se ele não fizesse, outro faria, né. É um pensamento parecido com aquele do George Soros, que disse que se não fosse ele que fez o que fez com a Inglaterra, porque ele destruiu a libra esterlina, não é, num determinado momento, levou um monte de gente à falência, um monte de gente um monte de gente, pai de família, tirou a própria vida, enfim. E ele disse numa entrevista, está aí online, muito fácil de resgatar, que se ele não tivesse feito, outro teria vindo e feito. Quer dizer, é um cara totalmente amoral. Coisa que Hinton não é, tá? Hinton não é amoral. Na verdade, ele realmente demonstra uma preocupação legítima sobre o que está acontecendo. Inclusive, deixou o Google, onde ele trabalhou a partir dos 65 anos, porque ele era professor universitário, e tem um filho com um problema neurológico que necessita, de tratamento e para isso necessita muito dinheiro para o tratamento. Ele era um professor universitário e como todos sabemos um professor universitário não é rico. Quando ele se aposentou aos 65 anos, ele decidiu pegar o conhecimento que tinha e vender. Então ele fez um leilão, porque ele ofereceu os serviços e os chineses se interessaram sobre os conhecimentos dele sobre inteligência artificial. E aí ofereceram os chineses US$ 10 milhões. Mas aí ele pensou: "Eu não sei quanto vale isso que eu tenho entre mãos, então melhor faço um leilão". Então ele fez um leilão, alugou um quarto num hotel de hotéis especializados em hospedar gente que joga jogos de azar. Esse principal jogo de azar, que eu esqueci agora o nome, o povo vai para Las Vegas e para jogar, enfim. Ele alugou um quarto, ele conta essa história de uma maneira muito interessante. E aí o tal do hotel alugou o quarto muito barato, depois soube quem era que estava lá e o que era que se estava fazendo nesse quarto. A partir do quarto, ele fez um leilão, né, do qual participou o Google, essa empresa chinesa, cujo nome não lembro agora, e aí, no final das contas, foi o Google que ficou que ganhou o leilão. Então ele foi trabalhar no Google. Depois de um tempo, ele saiu do Google e, tendo já saído do Google, ele começou a, falar sobre esses perigos que ele está vendo, porque ele disse que acha que é uma obrigação dele e alerta também para o fato de que alerta não, ele diz que não saiu do Google para isso, mas tendo saído do Google, ele se sente mais livre para falar sobre tudo o que preocupa a ele, no que respeita a esse desenvolvimento da inteligência artificial. E ele, sinceramente, ele diz que o Google tem sido muito cuidadoso, mas ele, diz que, em geral, essas empresas elas não estão preocupadas absolutamente com este futuro provavelmente tão distópico. O que elas querem é dinheiro. Mas vou ler aqui essa última parte desse artigo. Avanços inegáveis. Apesar de seus alertas e comentários recorrentes, Hinton não se apresenta como um profeta do apocalipse que renega de tudo. Ele insiste em que não desfaria sua trajetória, porque, na sua opinião, a inteligência artificial teria chegado igualmente. Destaca seu potencial em âmbitos onde já está dando frutos, como na educação, tutores, ou na medicina, apoio ao diagnóstico por imagem e tecnologias. A chave, sugere ele, é cuidar de como a avaliação, a mitigação e a rendição de contas, render contas, prestar contas. Uma filosofia que também está em marcos como o AI Risk Management Framework do NIST, não sei o que é, pensado para ordenar riscos e confiança ao longo do ciclo de vida de um sistema. Aqui termina esse artigo. Por que que é importante, eu achei, trazer isso aqui? Porque esse cara, Nobel de Física de 2024, não é qualquer pessoa, é uma autoridade, considerado o padrinho da inteligência artificial, está dizendo que a inteligência artificial pode vir voltar-se contra nós e acabar conosco. Bom, isso dá também muita autoridade sobre o que diz o Yuval Harari, que estava falando sobre a capacidade da inteligência artificial de manipular nossa religião. E aí entra o que eu quero dizer aqui. Eh, Muita gente tem bíblias em casa
que são bíblias protestantes e não se dão conta disso. A Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 livros. Vocês que têm Bíblia em casa, deem uma olhada se estão com Bíblia protestante ou com a Bíblia católica, certo? Primeiro. Segundo, eu vi um filme esses dias, e por isso que tudo isso se junta na minha cabeça, porque eu fiz uma relação entre, o que eu vi do Hinton, o que eu vi do Yuval Harari e o que eu vi no filme. O filme é Fahrenheit 451, baseado no livro do Ray Bradbury, eh, uma novela distópica, um romance, né, novela, romance em Brasil, no Brasil a gente fala romance. Fahrenheit 451 é um romance distópico do escritor americano Ray Bradbury, publicado em 1953, considerada uma das suas melhores obras. Apresenta uma sociedade americana do futuro na qual os livros estão proibidos e existem bombeiros que queimam qualquer livro que encontrem. Na escala de temperatura Fahrenheit, 451 graus equivalem a 232,8 graus centígrados. Seu significado se explica no subtítulo da obra, Fahrenheit 451, a temperatura a qual o papel dos livros se inflama e arde. O protagonista do relato é um bombeiro chamado Montag. Montag é segunda-feira em alemão. Não sei por que ele escolheu esse nome. Montag, que acaba por cansar-se do seu papel como censurador do conhecimento e decide renunciar ao seu trabalho e finalmente se une a um grupo de resistência que se dedica a memorizar e compartilhar as melhores obras literárias do mundo. O filme ao qual eu assisti é Fahrenheit 451, de 1966, tá? Em um futuro opressivo, um bombeiro cujo dever é destruir todos os livros começa a questionar se a tarefa que lhe encomendaram. É com a Julie Christie, aquela atriz que fez Doutor Zhivago, e então essa é a contribuição que eu trago minha neste vídeo. Sugerir que leiam livros que quiserem ler ou que vejam esse filme Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é um filme que me fez retroceder no tempo, a uma época em que ainda era possível imaginar certa calma interior, longe do estrondo do mundo contemporâneo, e, sobretudo, a um tempo em que os livros ocupavam um lugar central na vida do homem. Trata-se de uma distopia ambientada em um futuro no qual, em um mundo de ressonâncias orwellianas, o Estado persegue os amantes dos livros, queimando suas bibliotecas na fogueira do ódio e reduzindo a cinzas tudo aquilo que representa memória, imaginação, tradição, arte, amor e liberdade. Que seja uma ficção não a torna inverossímil. Ao contrário, faz com que seja inquietantemente plausível. Ray Bradbury, autor da novela na que se baseou François Truffaut para filmar esta obra, intuía com lucidez que chegaria um momento na história no qual o poder tentaria dizimar os livros. Hoje, vemos como a sua advertência começa a adquirir formas reais. No Foro Econômico de Davos de 2026, Yuval Noah Harari afirmou: no que respeita a pôr palavras em ordem, a inteligência artificial já pensa melhor do que muito de nós. Portanto, tudo que está feito de palavras será tomado pela inteligência artificial. Se as leis estão feitas de palavras, então a inteligência artificial tomará o sistema legal. Se os livros são só combinações de palavras, então a inteligência artificial tomará os livros. Se a religião está construída com palavras, então a inteligência artificial tomará a religião. Essas palavras evocam de maneira inquietante uma nova forma de queima de livros, não já mediante o fogo, mas mediante a possibilidade de alterar, interpretar e manipular o patrimônio cultural e espiritual da humanidade. Não se trata de destruir fisicamente os livros, mas de esvaziá-los do seu conteúdo. Quem ame os livros e conserve uma biblioteca faria bem em cuidá-la. Os pirômanos do século XXI já não necessitam fogo. Basta-lhes a ideologia dominante da correção política e o poder da inteligência artificial para desfigurar aquilo que durante séculos deu forma à consciência humana.
Essa que eu acabo de ler é uma resenha deste filme que eu tinha feito. Eu trago aqui. Uma última coisa para quem se dispuser a ver o filme. É um prazer para quem gosta de ler, para quem tem biblioteca, ver nas cenas deste filme, os livros com seus títulos, alguns livros clássicos com seus títulos, que dá para você parar o filme e pegar os títulos dos livros. Muitos clássicos reconhecíveis à primeira vista e outros que ajudam você a ter uma referência, ampliada do que ler, porque realmente dá para ver uma quantidade razoável de títulos. Então é bem interessante. Essa foi uma coisa que eu gostei de ver nesse livro. Digo, nesse filme. Você vai ver como o ódio ao livro e que nós já estamos vendo atualmente, não só através do que disse Yuval Harari em Davos, como porque estamos em uma época de correção política em que certas coisas não se podem mais dizer. Então, a correção política é o momento em que nós estamos e vamos já estamos entrando na época em que, como diz Harari, os livros serão reescritos. Então, quem tiver seus livros, que guarde-os de papel. Suas Bíblias, primeiro, certifiquem-se de que suas Bíblias são realmente Bíblias católicas, aqueles que são católicos que estão me escutando, e os que não são também, porque a única religião verdadeira e que salva é o catolicismo. Então, vejam as Bíblias que têm e preservem suas Bíblias, seus livros de orações, tudo que vocês tiverem, porque a inteligência artificial vai reescrever, isto é, vai mudar, conforme o que eles desejam que seja aquilo que nós vamos consumir, como católicos, como cristãos. Esse filme aqui é muito bom, ó, nota 7,2/10. É uma ótima nota. 47.000 pessoas chegaram a, colocar aqui a sua pontuação. E por último dizer que nós como católicos estamos muito mal atendidos pelas tecnologias, dizendo de alguma forma. O que é que eu quero dizer? Eu comecei a pensar que os fundadores das grandes empresas de tecnologia não são católicos, não são. E aí eu fiz uma pesquisa e descobri o seguinte: entre os fundadores e os cofundadores das grandes empresas tecnológicas, as chamadas Big Tech e afins, o catolicismo é uma minoria muito pequena. Predominam os judeus, em primeiro lugar, depois os protestantes, depois agnósticos, ateus ou espirituais não religiosos e os imigrantes asiáticos de religiões hinduísta, budista ou sem religião prática. Então, o catolicismo, como religião dos CEOs, dos presidentes, de quem está no topo dessas empresas tecnológicas, aparece de forma residual e muito pouco influente na cultura de direção desse setor, tá? Por exemplo, vamos ver, o Google, Sergey Brin, o Sergey Brin do Google é judeu. O Mark Zuckerberg do Facebook, Meta, eh, WhatsApp, Instagram é judeu. A Oracle é do Larry Ellison, que é judeu. Na frente do WhatsApp, que embora seja do Mark Zuckerberg, que já é judeu, está dirigido por Jung Koon. Jung Koon é judeu. A Intel, com o Andy Grove, judeu. YouTube, Steve Chen, tem uma família taiwanesa, mas o seu entorno é judeu. Geralmente não são praticantes, mas vejam, são judeus. E esses judeus a gente sabe que têm uma identidade cultural que acaba manifestando-se, sim, em seu fazer, em sua tecnologia. Depois vem os protestantes. Exemplo, Bill Gates, protestante, da Microsoft. O cara da IBM, Thomas Watson, protestante. A Hewlett Packard, protestantes. Amazon, Jeff Bezos, família protestante, hoje é agnóstico.
Seculares, ateus e agnósticos. Apple, Steve Jobs praticava um sincretismo oriental, não cristão. Tesla, SpaceX, do Elon Musk, não crê em nada. Netflix, Reed Hastings, secular. OpenAI, Sam Altman, que é um homossexual secular, de origem judaica. Cultura corporativa atual abertamente pós-cristã, que é o que eles dizem agora que nós estamos na época pós-cristã. E aí vem toda aquela história, não é? Eu podia fazer um vídeo proximamente da New Age. O que é a New Age, nova era, a era pós-cristã. É um tema interessantíssimo de investigar. Eu fiz uma investigação sobre isso, uma pesquisa há muitos anos. Teria que debruçar-me sobre o tema outra vez, mas é muito, muito interessante. E por fim, os católicos. Muito poucos casos relevantes. Por exemplo, você tem o Tim Cook, da Apple, que se declara cristão, mas sem identidade católica militante. Você tem também Pierre Omidyar, da eBay, criado católico, mas hoje secular, não tem religião. Então, não existe um bloco católico influente, nem doutrinal, nem culturalmente, nesta coisa das grandes tecnológicas, das Big Tech, certo? Você tem, por exemplo, o Peter Thiel, da Palantir, uma empresa importantíssima, mas o Peter Thiel se diz católico, mas eu já li textos dele e ali não tem catolicismo de jeito nenhum. Pode ser até essa religião que está aí, sinodal, mas catolicismo não é. Então, não existe. Para dizer a verdade, zero de católicos como CEO das grandes tecnológicas, de forma que nós estamos lidando com o inimigo, né? A inteligência artificial realmente é o grande inimigo, é o demônio. Para resumir aqui esse meu recado neste vídeo. E nada mais, era isso que eu queria dizer. Deixei muita coisa no tinteiro, porque esse é um tipo de assunto que realmente dá para falar muito, principalmente porque envolvem 2 coisas de que eu gosto muitíssimo, que é o cinema e a literatura, e então, fica muita coisa por dizer, mas temos que acabar em algum momento, então eu dou um final nesse vídeo aqui. Por favor, peço que me dê um like ou um dislike, compartilhe o vídeo, eh, faça comentários aí embaixo, é importantíssimo, gente, por favor, comentem aí embaixo. E também, qual é a outra coisa? Comentários, like ou dislike, compartilhar o vídeo e sim, e quem não está inscrito, que se inscreva, por favor. E muito obrigada por estar aí e pela paciência.